Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Suratul Ghashiyah, chamada também a envolvente, a quem encobre. Nós explicaremos melhor o sentido de Al-Ghashiyah ao decorrer da sura. Vamos começar falando da importância da Suratul Ghashiyah. Há um hadith no livro do Imam Muslim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia nos dois Eid, nas duas comemorações, tanto a reza da comemoração da festa do sacrifício, como a comemoração da festa do final do jejum. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia tanto Suratul Ghashiyah e também nas orações do Jumu'ah, na reza da sexta-feira. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia Suratul A'la, o Altíssimo, o mais alto, e Al-Ghashiyah, que é esta sura. Então, vamos pensar agora um pouco. Então, por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lia tanto esta sura? Por que ele lembrava esta sura quando tinha muita gente, principalmente em comemorações islâmicas, na reza da sexta-feira? Porque era lido tanto esta sura? Então a resposta é porque esta sura lembra a vida após a morte, lembra que devemos nos voltar a Allah e lembra também a promessa que Allah fez para aqueles que creram e a promessa que Allah fez para aqueles que renegaram. Então a sura começa, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Hal ataka, bismillahir rahmanir rahim, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Chegou-te o relato da envolvente. Então, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chegou-te o relato da envolvente, e também aplicado a todos nós do povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa pergunta, na verdade, como vimos na interpretação de outras suras, é uma afirmação, De fato, chegou-te o relato da envolvente. Agora, passando por cada palavra deste versículo. Hadith, em árabe, é algo que ocorre e é uma novidade entre as pessoas. E as novidades são o que fazem as pessoas prestarem mais atenção. E Allah quer nos mostrar a importância de Al-Ghashiyah. Que é Al-Ghashiyah? Um dos nomes do dia do juízo final. E não há dúvidas que o dia do juízo final é um dia extremamente importante. É algo que atinge os corações e nos dá muito medo. E agora, por que o nome Ghashiyah? Al-Ghashiyah, aquela que tudo encobre, a envolvente. Porque ela envolve tudo com o seu terror, com o seu choque, com o seu horror. Causa horror, terror em todas as pessoas. Depois, no segundo versículo, Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Nesse dia haverá faces humilhadas. Então, por que foi usada a palavra face e não pessoas? Por causa do impacto que este dia causará nas pessoas, a primeira coisa que mudará nas pessoas é a face. As pessoas mostrarão extremo medo, pavor ou felicidade, dependendo do que ela fez na vida mundana. Então, Allah primeiro fala das faces humilhadas para nos alertar sobre este dia importantíssimo. E por que Allah fala da face humilhada? Por que foi usado o termo humilhado? Por quê? Porque humilhado de forma que estarão com muito medo e não terão como fazer nada. Por isso a palavra humilhada. Uma pessoa realmente dá do sentido realmente de humilhado. Depois, no próximo versículo, Amilatun nasiba, trabalhadora, cansada, exausta. Há sábios que dizem, este rosto humilhado
foi uma pessoa que trabalhou, fez atos que desagradaram a Allah e no dia do juízo final acabou exausto, cansado no inferno. Há o segundo significado: este rosto humilhado não trabalhou na vida, então Allah fez trabalhar no dia do juízo final e fez com que ficasse exausto. E há o terceiro sentido de trabalhador exausto, no sentido que esta pessoa que não jejuou, não rezou, não fez as adorações que Allah nos ordena, não se afastou do ilícito, o que aconteceu? Por ela não ter trabalhado nesta vida para Allah, na vida mundana, não apenas será colocada no fogo do inferno, como trabalhará no fogo do inferno. E não é um trabalho fácil e tranquilo, é um trabalho que deixará a pessoa exausta. Como é revelado nos versículos do Alcorão, que as pessoas, quando entrarem no inferno, elas não vão ficar sem fazer nada, farão trabalhos que a deixarão exaustas. Então, também este sentido. Podemos levar todos esses três sentidos juntos, unificados. Depois, o quarto versículo: Tasla naran hamia, queimarão em um fogo extremamente quente. Então, o pior ferimento é o ferimento na cara. Se tiver um incêndio, a primeira coisa que a pessoa protege é a cara. E os renegadores da fé, conforme vão se aproximando do inferno, os seus rostos irão se queimando. E o fogo do inferno é mais forte do que o fogo da terra por 69 vezes. Então é um castigo muito intenso. E a palavra tasla de tostado, assado, os seus rostos tostarão no fogo ardente, no fogo extremamente quente. Depois, tusqa min aynin aniya, será-lhes dado de beber uma fonte escaldante. Por que veio beber depois do versículo que fala do fogo? Porque quando a pessoa sente muito calor, ela quer beber algo para se refrescar, algo para se livrar do calor. Então, quando este renegador da fé estiver no fogo do inferno, ele vai sentir muita sede e vai querer algo para beber. E por que fogo escaldante, fonte escaldante? Porque quando esta fonte estiver na sua temperatura mais alta, será-lhes dado de beber. E por que será-lhes dado de beber e não veio como beberão no versículo? Porque querendo ou não, estas pessoas beberão desta fonte. E o que acontece quando beberem desta fonte? Acontecerá o que foi revelado para nós na Surat Al-Kahf, a caverna, Surata número 18, versículo 29. Por certo, preparamos para os injustos um fogo, cuja labareda os envolverá. Quando implorarem por água, será dado a eles de beber água como metal em fusão, que escaldará os rostos deles. Que bebida terrível, que péssimo repouso, péssimo lugar para descansar. Então, esse versículo é um exemplo do que acontecerá quando as pessoas beberem desta água. E esta água, ela queima antes que eles tomem dela. Quando tomam, o que acontece? Chega até as cavidades. E quando chega às cavidades, o que acontece? Acontece como nos foi revelado na Surat Muhammad, Sura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, número 47, versículo 15. São esses como os que no fogo serão eternos, e aos quais se dará de beber água fervente, lhes despedaçará as entranhas e o intestino. E quem nessa vida é despedaçado as entranhas sobrevive? Não. Porém, este é um castigo no dia do juízo final, que a pessoa não vai morrer. Senão a pessoa, quando fosse colocada no fogo do inferno, já teria morrido. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem muito: Allah não é misericordioso, não é
misericordiador, por que Allah dá este castigo severo? Porque Allah também é o justo. A justiça dele não falha, é a maior das justiças. Esta é a verdade dele. E aqueles que desobedeceram, os que desobedecem, desmentiram os profetas, foram contra Allah, viraram as costas para Allah, então não devemos nunca ficarmos nos perguntando por que Allah castiga, se é justo ou não, se é muito severo ou não. Devemos saber que aqueles que entraram no inferno não se sentem ou não se sentirão injustiçados. Aí você me pergunta, como assim? Nesta vida, por exemplo, sempre quando uma pessoa vai presa, ela acha que foi injustiçada, sendo culpada ou não. E as pessoas que vão para o inferno sentem-se injustiçadas? Não. Prova disso são os 2 versículos revelados na Surat al-Mulk, Sura 67, versículo 10 e 11. Então, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. E dirão, se tivéssemos escutado e usado nossa cabeça, nós estaríamos entre os companheiros, não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente. Depois, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. E confessarão seus pecados, porém estarão longe dos companheiros do fogo ardente. O que estará longe? O perdão. Então devemos colocar na cabeça que não há ninguém que entrará no inferno e que entra no inferno e grita, estou sendo injustiçado. Vamos tornar este versículo sobre o inferno algo para nos afastar daquilo que desagrada a Allah nesta vida e não vamos ficar questionando sobre o castigo de Allah. Allah é justo e o castigo dele é justo. Depois, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Para eles não haverá alimento senão o daria. Então vamos explicar um pouquinho mais o que é este daria. Daria é uma espécie de planta espinhosa existente no deserto de gosto horrível, evitada até pelos animais. E estes espinhos, no dia do juízo final, serão espinhos de fogo. Então, o alimento veio acompanhado da bebida, pois essas pessoas sentem, além de sede, sentem fome. Então, por que a pessoa come algo? Uma pergunta geral, por que nessa vida nós comemos alguma coisa? Para matar a fome, para nutrir o corpo, ou saborear a própria comida. Então, outra pergunta, nós conseguimos comer todo dia a mesma comida? Não. Essas pessoas lembradas nos versículos anteriores entrarão no inferno e terão apenas um tipo de comida que foi, aqui falamos, só um tipo de comida e é do inferno. Tanto a bebida como a comida serão do inferno. Então, essa comida não nutre e não mata a fome, como revelado no versículo seguinte. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Que não os alimentará, nem lhes saciarão a fome. Que não os nutrirá, nem lhes saciarão a fome. Então, há sábios que dizem que foi usada a palavra alimento, mas não podemos considerar nem como alimento, porque é uma coisa horrível, ele não age como um alimento, a pessoa sofre quando come esta comida. Depois, wujuhun yawma idhin na'imah. Então agora Allah encerra o assunto sobre o rosto das pessoas que desobedeceram a Allah, que viraram as costas, que renegaram a fé, para as pessoas que obedeceram a Allah. Então o que Allah fala? Wujuhun yawma idhin na'imah. Nesse dia haverá faces cheias de graça. Agora Allah termina de falar da face dos renegadores da fé e os que o desobedeceram. E fala da face daqueles que creram nele, que obedeceram às suas ordens e temeram a ele.
Então estas pessoas de tanta graça e de tanta generosidade que Allah dará para eles no dia do juízo final, de tão felizes que estarão, a graça de Allah aparecerá no rosto deles. Depois, لِسَعِيهَا رَاضِيَةً, agradadas pelo esforço. Então, estas pessoas que creram ficarão felizes, satisfeitas com o que serão recompensadas pelo seu esforço, o que fizeram na terra. Tudo que fizeram na terra, elas ficarão felizes pela recompensa na outra vida, no dia do juízo final. Depois, fi jannatin aliyah, em um paraíso elevado. Por que foi revelado em um paraíso e não no paraíso? Por que não fil jannah e fi jannah, em um paraíso? Porque este paraíso é um paraíso desconhecido para nós seres humanos. Há no paraíso coisas que o olho nunca viu, nem uma orelha ouviu, e nem o que se passou na mente do ser humano. Depois, la tasma'u fiha laghiya, onde não ouvirão futilidade alguma. Esta é uma grande dádiva que Allah nos dará no paraíso. No entanto, infelizmente, nesta vida nós estamos cercados de coisas que ouvimos fúteis. Então saiba que quando estiver em um lugar onde estiverem falando de Allah, onde você estiver se beneficiando, esta é uma grande dádiva. Já os locais que você ouve coisas fúteis não é uma dádiva, na verdade é algo que prejudica o servo de Allah. E devemos nos afastar das conversas ou locais onde ouvimos coisas fúteis, para que não sejamos influenciados nessa vida e estarmos tranquilos na outra vida sem ouvir futilidade. E nos acostumarmos também a não falar besteira, da mesma forma que a pessoa se acostuma a falar besteira, a pessoa também, com esforço, se acostuma a não falar besteira, consequentemente não gostará de ouvir besteira e se afastará desta coisa ruim. Depois, fiha aynun jariyah, nela haverá fontes correntes. Neste versículo, se repararmos, foi lembrado que a fonte é corrente, mas toda fonte não é corrente? Né? Uma pergunta, por que toda fonte é corrente? Por que foi reforçado o corrente neste versículo? A resposta é sim, toda fonte é corrente, mas no paraíso esta fonte nunca se acaba, nunca para de correr. E ela corre para onde o crente quer que ela corra. O habitante do paraíso que tem essa fonte, ela corre para onde ele quer que ela corra. Depois, fiha sururun marfu'ah, nela haverá camas elevadas. E quão elevada é esta cama? Não sabemos, não conseguimos imaginar. Se é alto, a cama é alta, se Allahu A'lam, né? Sabemos que nessa vida, quanto maior o nível do colchão, mais confortável fica, quanto maior a cama, mais confortável fica, mas não conseguimos imaginar o quanto elevado é esta cama. Depois, o akwabun mawdu'ah, e copos no alcance da mão, e copos dispostos. Então, no sentido que, como assim, no alcance da mão, dispostos? Primeiro sentido, no sentido de que estão perto da pessoa, estão disponíveis para o cliente beber. O segundo sentido é que estarão lá e são de vários tipos, para várias ocasiões, né? Disponíveis para o ser humano, para o crente, aquele que obedeceu a Allah, aproveitar em todas as ocasiões de várias formas, conforme foi revelado na Surat Al-Insan, surata do ser humano, sura número 76, versículo 15 e 16. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. E será circulado entre eles recipientes de prata e copos cristalinos. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Cristalinos de prata que serão lhes fornecidos em abundância.
Então, desta forma que os copos serão dispostos no paraíso, de vários tipos, de prata, cristalinos. Então, é uma coisa fora da imaginação do ser humano. Depois, وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, e almofadas enfileiradas, de forma bonita. Almofadas para se apoiar, para se deitar, né? Almofadas enfileiradas, né? Organizadas de forma bonita. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, e tapetes espalhados. Para onde se for, há tapetes para sentar, né? Para descansar também, mas espalhados por todos os lugares do paraíso. Depois Allah muda o assunto, né? E pergunta, né? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Então Allah, أَفَلَا primeiro, أَفَلَا é um mecanismo para chamar a atenção das pessoas, por elas não estar prestando atenção em algo importante que as pessoas não dão atenção. Então, eles não veem, né, qual que é o sentido, não olham os camelos como foram criados, não veem. Então, esse veem no sentido da pessoa não ver e não entrar na cabeça dela, não sentir no coração dela quem criou este camelo. Então, o camelo que anda vários dias, que carrega várias coisas, fica um tempo sem beber água, realmente uma criatura impressionante, uma criatura magnífica de Allah. E por que Allah usou camelos, não usou outra coisa? Porque na época que foi revelada esta surata, né, como sabemos, o Corão foi revelado muito antes. Então, nesta época, o camelo era extremamente popular e precioso entre as pessoas. Era o que mais as pessoas conheciam. E comia-se da sua carne, tomava-se do seu leite e montava-se no camelo. Por isso, revelado camelo. Pela época, né, que foi revelado o Corão. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, e ao céu como foi elevado. Então Allah fala para nós da elevação do céu e não da criação. Por quê? Porque é difícil para nós imaginarmos a criação do céu. É algo fora do alcance do ser humano. Porém, Allah falou do céu como foi elevado para facilitar o nosso entendimento. Então, a elevação do céu, há observações importantes e impressionantes. O céu, se observarmos, não há pilares que suportam o céu, pois tudo que é erguido sobre pilares. E o céu foi erguido sem pilares. E também elevou o seu teto, Allah elevou o seu teto. Sabemos que tudo que é pesado é difícil de fazer um teto, é difícil de ser elevado, porque é uma coisa muito pesada, se você eleva, ela cai, né? E mesmo muito pesado, Allah elevou o céu e não cai sobre nossas cabeças. Então realmente é muito impressionante a criação do céu, como Allah elevou este céu. Depois, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, e as montanhas como foram fixadas, com todo o seu peso, sua força, cheio de pedras, rochas, e mesmo assim foi fixada, não vira sobre o ser humano, não se mexe e não prejudica o ser humano. Depois, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, e a terra como foi distendida, como Allah estendeu a terra, para que pudéssemos viver nela, para que pudéssemos fazer nossas construções. Imagine se a terra não fosse estendida, não fosse esticada, não fosse alongada, e fosse como as montanhas, seria muito difícil vivermos, não conseguiríamos construir não conseguiríamos viver sobre a terra. Pois, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, então lembre-os, ó Muhammad, Allah está falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e para o povo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tem este Alcorão. Então lembre-os, você é apenas um
admoestador. Você apenas é uma pessoa que adverte, que aconselha, que alerta as pessoas. Então, por que foi falado sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele é apenas um admoestador e ele só tem essa característica, só essa qualidade? Não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem várias qualidades, mas Allah lembrou esta pelo contexto do versículo. Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você só tem que avisar as pessoas, divulgar, e o resto é com Allah, louvado seja. Não é sua responsabilidade guiar ou não as pessoas. Allah guia. E a sua parte é só avisar as pessoas, só aconselhar as pessoas. Então isso devemos também tomar como exemplo. É uma mensagem para todos nós, inclusive para os pais, para os professores, para todos os educadores e etc. Hoje em dia os pais ficam preocupados como vão criar os filhos e focam mais no castigo que o filho terá se sair do caminho certo do que mostrar a verdade, fazer ele ter medo de Allah. Então você deve fazer ele ter medo de Allah, não de você. Você deve preparar o seu filho, avisá-lo, alertá-lo, e quem guiará ele será Allah. Allah sabe se seu filho será guiado ou não. Você deve fazer a sua parte e mostrar o caminho certo, e não adianta só com castigos, pois o dia que ele sair de casa ou estiver com uma idade onde ele não poderá receber mais castigos, ele não seguirá mais. Portanto, este versículo é uma mensagem muito importante, mostrando também a importância da construção da fé. Depois de tudo isso que falamos, vem outro versículo confirmando este último que falamos. Lasta alayhim bimusaytir. Não é sobre eles, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e para todos nós, não é sobre eles dono absoluto. Então, não podemos obrigar as pessoas a fazerem as coisas pela força, mas sim pelo direcionamento, pelo conselho. Então, o relacionamento do esposo com a esposa, do pai com o filho, do professor com seus alunos, não deve ser uma relação construída só pela autoridade, pela força, mas a essência dela deve ser a fé que está dentro dos corações. Depois, illa man tawalla wa kafar. Porém, aqueles que viraram as costas e renegaram a fé. Este versículo foi revelado para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não ficasse triste e preocupado por ele não ser o dono absoluto das pessoas, no sentido dele não poder fazer nada com estas pessoas que renegaram. Então Allah está falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estas pessoas são de minha responsabilidade. Allah está falando isso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como no versículo seguinte: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ. Allah irá castigá-lo com o castigo maior, no sentido que não há maior castigo do que o castigo de Allah. Nenhum castigo que nós imaginamos, nenhum castigo nessa terra se assemelha ao castigo de Allah. No sentido também que o maior dos castigos é no dia do juízo final. O que a pessoa passou de doença, preocupação, tristeza, qualquer coisa que a pessoa passou nessa terra não se compara ao castigo do dia do juízo final, é muito maior. Depois, os últimos versículos: Inna ilayna iyabahum. Por certo, para nós será seu retorno. Essa pessoa voltará para Allah. Thumma inna alayna hisabahum. Em seguida, por certo, seu cálculo, sua conta nos pertence. Allah está falando como nós nos dois últimos versículos, que a pessoa voltará para Allah e Allah o julgará. Allah fará conta para ver se a pessoa realmente vai para o paraíso ou para o inferno. Então essa é uma coisa assustadora. A pessoa que desobedeceu a Allah irá voltar para Allah e Allah que vai julgá-la. Então uma coisa extremamente impressionante, uma coisa extremamente assustadora. E esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.